espaço sideral. Outra dramática manifestação patológica no corpo de Antônio, no sábado e domingo seguinte, aquela noite de sexta-feira, 39, Antônio ficou em casa, extenuado. Na segunda-feira, 3/10/1977, cedinho, Antônio tomou o ônibus 689, linha Campo Grande, Meia. Após 30 minutos de viagem, esse ônibus deixado na empresa Oriente, onde ele pretendia comunicar que não se sentia em condições de assumir seu trabalho. Já durante essa curta viagem de meia hora, uma quentura e uma coceira intensa por todo o seu corpo começaram a incomodar bastante o Antônio. Essa quentura foi tão intensa que, ao parar o ônibus na estrada Campo Grande, Santíssimo, em frente à empresa Oriente, Antônio correu diretamente para o lavatório que ficava na estrada. Lá ele procurou a torneira para mitigar seus sofrimentos, deixando cair água na cabeça, pescoço, braço, joelho, etc. Entretanto, Antônio achou que o fluxo dessa bica já não era o suficiente. Assim ele correu para os fundos da garagem, onde os carros são lavados em esguinchos d'água de mangueira. Chegando lá, tratou de tomar a mangueira das mãos de um colega que naquele momento lavava o chão. Antônio devia estar desesperado, pois dirigiu o jato dessa mangueira sobre seu corpo, molhando toda a sua roupa, camisa, paletó, calça, assim como sua carteira e todos os documentos dentro. Vendo esse gesto compreensível no momento, mais solidários com ela na significação de uma emergência, os lavadores de carro dirigiram instintivamente suas mangueiras até também sobre Antônio. Esses colegas pressentiram talvez que tivesse acontecido um desastre com matéria cáustica ou se tratava de extinguir vestígio de algum incêndio. Em seguida houve um corre-corre e aglomeração de pessoas em torno de Antônio. Alguns companheiros interpretaram este gesto de Antônio de diversas maneiras. Lá, Rubio, o que está acontecendo? Você está maluco? Ele está com alergia? Perguntavam. Antônio acabou de falar, em particular, com o encarregado geral do serviço, o senhor Edgar. Pela fisionomia deste senhor, ele não deu crédito. Pelo menos assim pareceu Antônio ao episódio que Antônio lhe falou a respeito de um disco voador, sua tripulação e seus padecimentos como consequência disso tudo. A seguir, Antônio foi levado a uma sala, foi atendido pela enfermeira da empresa, de nome Estelita. Esta senhora queria ministrar-lhe uma injeção. Antônio recusou, argumentando que não precisava de tranquilizantes para dormir, pois não estava maluco. Ele queria apenas que ouvisse sua história e achasse um meio para mitigar seus sofrimentos. Antônio relatou-nos que a enfermeira tomou-lhe a temperatura auxiliar duas vezes em seguida. Uma vez o termômetro teria acusado 41 graus e outra vez teria acusado 40 graus. Rapaz, vá para um hospital, foi o consenso geral das pessoas presentes naquele momento no recinto, com respeito a Antônio. E de fato, acompanhado por Estelita e por um colega, Antônio foi levado para o conceituado Hospital Municipal Rocha Faria. Esse hospital fica situado bem no centro de Campo Grande, assim talvez a uns 10 minutos de ônibus, distante da empresa Oriente, em Santíssimo. A impotência da medicina contemporânea face ao distúrbio provocado por campos energéticos extraterrestres, a melhoria do atendimento médico, distúrbio da ordem dos que Antônio era portador só poderia ser conseguido de uma forma. Será quando a realidade da existência dos extraterrestres for aceita oficialmente e encetar esse estudo dos campos energéticos com os quais esses extraterrestres costumam se cercar. Logicamente não poderá haver estudo de determinada matéria cuja existência se nega até hoje. A odisseia de Antônio no hospital que o atendeu começou com um investigador de polícia que escutou sua história. Depois foi a vez de um soldado que também ouviu a narração.
A este seguiu-se outro policial que, na hora da troca da equipe de plantão, substituiu o anterior. E esse desfile de pessoas foi aumentando, pois depois por enfermeiros e enfermeiras no hospital. A todas essas pessoas, Antônio foi obrigado a contar a sua história. Vez por outra, um ouvinte piscava o olho para outro e pouco entenderam da narrativa de Antônio. Finalmente, após a cochicha entre um médico e um enfermeiro, pelo menos foi assim que Antônio interpretou. Desconfiadamente, a troca de ideias entre os dois foi administrada uma beberagem. Antônio, ele acreditava que essa bebida era um calmante. Entre uma e outra abordagem por todas as pessoas no hospital, Antônio foi também entrevistado pelo repórter do jornal O Dia, que estava de plantão. Nessa entrevista foi publicada no jornal no dia seguinte, 4 de 10 de 1977, embora não tenha fixado com exatidão todo o episódio ufológico. Essa entrevista de Antônio serviu de base para uma reportagem que é para nós um verdadeiro tento na história da ufologia brasileira. Ela será descrita mais adiante, em um trecho mais apropriado. Antônio achou que seria melhor voltar à empresa onde ele trabalhava e constar o médico desta. Esse profissional já o conheci, daria então mais crédito. Atenção ao seu relato. Antônio percebeu que havia mais interesse pelo sensacionalismo de sua história do que a intenção de ajudá-la a diagnosticar a cura e curar seu mal. Parece que não foi feito boletim de atendimento do caso de Antônio no hospital Rocha Paris, porque posteriormente procuramos esse registro e não o encontramos nesse hospital. De volta do hospital, Antônio chegou à empresa Oriente às 9 horas. Entretanto, o médico não se encontrava lá naquele momento. Assim, Antônio foi atendido pelo psicólogo da organização, Dr. Nelly Carbonell. Doutora Nelly Carbonell, essa moça interrompeu uma reunião que fazia com outras pessoas para dedicar sua atenção a Antônio, cujo caso lhe parecia de maior emergência. Este pesquisador ficou grato a essa jovem, mais segura, profissional, não só pelo cortês e correto atendimento que deu à pesquisa, mas também pelo seu bom senso e certeira rápida com que diagnosticou o caso de Antônio naquele dia. Para ela, a história do motorista era real, não se tratando de um embuste. A jovem achava que realmente devia ter acontecido alguma coisa grave a Antônio, já que naquela época ele desconhecia a verdadeira extensão do problema dos extraterrestres. Conforme no relato da doutora Nelly, 20 de 10 de 1977, na ocasião, Antônio encontrava-se com o mesmo aspecto que apresentava no hospital Rocha Faria, conforme já descrevemos. Enquanto falava, ele se coçava constantemente por sentir a pele em fogo. Talvez mesmo em consequência disso, apresentava arranhões nas partes desnudas, lado direito do pescoço e cotovelos. Na oportunidade, a doutora Nelly soube que a roupa molhada de Antônio originava-se de aplicação dos jatos d'água das mangueiras na garagem 2 horas antes. A psicóloga sentia que o relato de Antônio merecia crédito. Sua história correspondia àquilo já narrado pela enfermeira Estelita e outras pessoas da garagem. Antônio descreveu os fatos com nexo. Embora se apresentasse nervoso e agitado, em nada o motorista demonstrava confusão mental. Algo de real devia ter acontecido com ele. Para ser empregado na firma, doutora Nelly fez posteriormente um total levantamento da vida progresso de Antônio naquela empresa, trabalhando na organização desde 1975. Na ficha limpa de Antônio constava ser ele um homem trabalhador e bem quisto pelos companheiros. Além disso, ele havia recebido gratificação ou empréstimo da firma por seu comportamento no passado. No decorrer do tempo, a doutora Nelly ainda submeteu Antônio a testes de Rorschach, controle dinâmico, nos quais a parte interpretada foi normal. No dia seguinte, 4 de outubro de 1977, Antônio procurou o médico da empresa, Dr. Adão Maria Filho. Diante do relato do episódio ufológico, esse médico disse a Antônio as seguintes palavras: Antônio, depois de contar a sua história, ela morre aqui, entre mim e você. Naturalmente, ele não disse isto com o intuito de intimidar ou levar Antônio ao silêncio. Em nosso entender, essas palavras foram ditas para colocar Antônio mais à vontade. Em 16 de novembro de 1977, fizemos uma curta visita ao Dr. Adão Maria Filho. Nessa ocasião, este ilustre colega afirmou-nos que no dia da consulta, 4 de outubro de 1977, Antônio havia acusado uma temperatura axilar de 37,5 graus. Entretanto, quando Antônio procurou o Dr. Adão 2 semanas antes e deste receber o abono dos dias de falta, ele não informou ao médico a verdadeira causa das dores no ombro e no tórax, o episódio ufológico. Dessa maneira, este facultativo continuou a achar
E isso nos cientificou que as licenças de Antônio 21, 23, 24 de setembro pela empresa e 20 e 22 de setembro pelo INPS, tiradas na última quinta-feira de setembro, nada teriam a ver com o episódio ufológico propriamente dito. Uma vez que nem Antônio nem o médico tocaram mais no assunto, não houve ratificação na opinião do facultativo. Para o Dr. Adão, o episódio ufológico teria acontecido em data posterior às licenças mencionadas, ou seja, no dia 29 de setembro de 1977. Já em duas ocasiões anteriores, havíamos indagado a enfermeira da empresa de transporte sobre a temperatura axilar de Antônio que este profissional havia verificado em 3 de outubro de 1977. Esse dia foi aquela segunda-feira em que Antônio, espavorido com o corpo ali parecia em fogo, mesmo vestido, pediu que os lavadores de carro dirigissem os esguinchos de água sobre sua pele. Nessa data, o termômetro teria acusado uma temperatura entre 40 e 42 graus. Entretanto, a enfermeira Estelita sempre recusara nos confirmar isso, com evasivas tais como a de não querer envolver-se em assunto disco voador. Para outros, ela alegava que o seu marido não gostava que ela desse informações e que não queria passar pelo ridículo da empresa, na empresa onde trabalhava. As alegações pareciam estereotipadas. Em todo caso, a 19 de outubro de 1977, essa enfermeira nos confirmou que o corpo de Antônio, na ocasião, estava quente, com a pele muito vermelha. No dia em que visitamos o Dr. Adão pela terceira vez, indagamos a dona Estelita com a temperatura que ela constara em Antônio em 3 de outubro de 1977. Também foi em vão esta última tentativa que fizemos, uma vez antes de entrar no gabinete do médico. Na entrevista com o Dr. Adão, interrogamos sobre a temperatura que ele próprio havia constatado em Antônio no dia 4 de outubro de 1977. Com isso, imaginamos que automaticamente viria à baila a temperatura de Antônio, verificada pela enfermeira Estelita no dia anterior. Além disso, o jornal O Dia havia publicado naquela mesma data, 4 de outubro de 1977, com grande estardalhaço, a temperatura de mais de 40 graus, supostamente verificada em Antônio no dia anterior. Entretanto, o Dr. Adão não tocou nesse assunto de nossa parte. Achamos de bom alvitre não abordá-lo tão pouco, isto para não melindrar a enfermeira, que talvez estivesse sujeita a alguma pressão emanada de fonte superior, por exemplo, de seu marido, do médico da empresa. Por outro lado, temos grande estima pelo testemunho do profissional da medicina. A posteriori, achamos esquisita a atitude da enfermeira Estelita ao nos introduzir no consultório do Dr. Adão, que insistentemente esta enfermeira nos fez saber que ela não havia informado previamente ao médico sobre a finalidade da nossa visita. Aliás, nós havíamos pedido especialmente a ela que o avisasse do nosso motivo. Nossa visita ao Dr. Adão não havia sido satisfatória no sentido de esclarecer a temperatura de Antônio no dia em que este foi socorrido no hospital Rocha Faria. Assim, nada mais natural que fôssemos ouvir o relato da própria boca do repórter Orlando Alheira, que havia originado a notícia. Uma hora preso no disco voador, saiu com febre de 42 graus, publicado em o dia de 4 de outubro de 1977. Encontramos o repórter em seu posto de ação no mencionado hospital, embora com o rosto de bonomia, o senho cerrado e o rápido olhar perscrutador sob a larga fronte deixaram perceber de imediato neste repórter um profissional inteligente, armado e alerta. Além disso, trazia ele um lastro de 30 anos de profissão, como soubemos depois. Quando abordado por nós, em 23 de outubro de 1977, o senhor Alheira lembrou-se logo do moço do disco, o qual havia entrevistado naquela época no Hospital Rocha Faria. Como se sabe, dessa entrevista resultou a reportagem publicada no dia seguinte, 4 de outubro de 1977, no jornal O Dia. O senhor Alheira relatou-nos que Antônio encontrava-se em estado lastimável, com excitação psicomotora. O entrevistado chegou até a jogar o lápis ao chão quando não conseguiu se desincumbir do desenhar o tipo dos tripulantes visto no disco voador, conforme havia lhe pedido o repórter. Ao narrar isso, o repórter virou-se rapidamente para nós e repetiu o pedido que fizera Antônio. Solicitou-nos que desenhasse o tipo de ufonauta que Antônio avistara. Parece que tal pedido tinha a intenção de testar o nosso verdadeiro interesse e capacidade sobre o assunto UFO. Satisfeito com o nosso desempenho, o jornalista abriu-se por completo e relatou-nos cenas deveras impressionantes sobre o estado em que encontrou Antônio naquela manhã da entrevista. O motorista estava descabelado, completamente molhado, com o busto nu e trazia as calças arregaçadas, as partes expostas de seu corpo apresentavam manchas vermelhas, como por exemplo no pescoço, tronco e membros inferiores. Nessas partes do corpo, Antônio procurava coçar-se constantemente. Complementando esta descrição, o senhor Alheiro fez um croquis publicando neste relatório.
O repórter observou que durante o relato de seu episódio ufológico e estado no hospital, Antônio constantemente pedia e tomava água. Acreditamos que bebia muita água e expondo-se às correntes de ar. Antônio fazia instintivamente a coisa certa, isso porque o sol que abundantemente se produzia nele ajudava a reduzir a sua temperatura corporal, talvez perigosamente alta. Além disso, já de água atirados em Antônio pelos seus colegas teriam realizado a mesma tarefa, baixando a temperatura do seu corpo. Convencido de que Antônio teria uma experiência aterrorizante que o deixara naquele estado lastimado, o repórter encaminhou seu relatório ao jornal para o qual trabalhava. Com isso, democraticamente, ele poderia informar o público sobre o inquietante acontecimento. Não for essa atitude de alheira e a consequente reportagem de um dia, de 4 de outubro de 1977, o leitor nada saberia sobre este interessante caso ufológico. O senhor Alheira também nos informou que, posteriormente, em várias oportunidades, viajou em ônibus dirigido por Antônio com muita perícia e urbanidade. Em troca às informações recebidas, falamos um pouco ao repórter sobre a impiedosa luta de quase 30 anos movida pela política terrestre contra o assunto UFO. Além disso, acreditamos que podemos trazer a Antônio algum conforto moral e psicológico pela divulgação do seu caso. Com isso, achamos que talvez o ajudemos a sobrepujar o traumatismo psíquico que ele foi infligido pela experiência pela qual passou. Passados 6 meses desde o episódio ufológico, já em fim de março de abril de 1978, Antônio ainda padecia de seus efeitos. Foram retiradas amostras de sangue de Antônio. Nelas procurava descobrir eventuais modificações, possivelmente relacionadas ao seu episódio. Talvez isso permitisse interpretar melhor os padecimentos do protagonista, no sentido de eventualmente neutralizá-los. Entretanto, nesses exames foram feitos somente a partir do 33º dia após o fato ufológico, e assim resultaram talvez pequena valia. Dessa forma, em 18 de outubro de 1977, foram determinados elementos figurados no sangue de Antônio como bom escórias, nível de glicemia, proteína e colesterol. Em 24 de outubro de 1977 foram pesquisados os eletrolitos, cloro, potássio, sódio, ainda o iodo proteico. Em 5 de novembro de 1977 realizaram 6 exames para evidenciar o relacionamento da função tireohipofisária pelos radioimunoensaios T3, T4, T4-1. Nada de anormal foi evidenciado em qualquer um dos amostras examinadas. O peso normal de Antônio antes do episódio ufológico era de aproximadamente 62 kg. Pouco depois do episódio passou para cerca de 57 e atualmente está em torno de 60 kg. Realmente, pelo aspecto que encontramos na testemunha poucos dias após o episódio, achamos que houve um acentuado emagrecimento. Relatório de ira em grandes. Esse caso de tipo 4, contato 4, para usar um ponto além da classificação idealizada pelo professor J. Allen Rink, isto é, enquanto o próximo acrescentado a sequestro foi noticiado pela imprensa através do o jornal Dia de 4 de outubro de 1977. Eu fui apurar a verdade dos fatos, procurando primeiro a psicóloga da companhia pela qual Antônio Bogado Larrubia trabalhava. A linha corre entre o Campo Grande e o Rio de Janeiro. Falei com ela primeiro pelo telefone. No dia 6 de outubro tinha achado muita dificuldade em localizá-la, pois o número da companhia não estava no catálogo, não constava no catálogo. Uma das primeiras informações que essa tem hora, a doutora Nelly, na época, selecionava. A doutora Nelly me deu foi de que ela não acreditava em ovos e prometeu me dar suas explicações para isso. Ela, na época, selecionava o pessoal da companhia para a Companhia Oriental. Era a mulher do RH, a mais próspera do Grande Rio. Ela me esclareceu logo que Antônio tinha sido apresentado inchado, sofrendo de desarranjo intestinal forte e vômitos. Porém, ela não pensava que isso fosse devido a envenenamento por radiação, como eu sugeri na hora. Mas ela não tinha se preocupado em mandar tais testes em tais sentido. Ela estava perplexa perante este caso. Marcamos um encontro no sábado de manhã, no seu consultório, em Campo Grande. Uma amiga minha, colega na pesquisa de longa data, Pamela Talbot, me deu carona. Estivemos lá um pouco depois das 9. Logo que a psicóloga entrou, ela fez questão de frisar que está interessada em manter o elevado espírito de Antônio, pois ele tinha que readquirir seu equilíbrio emocional e, portanto, ele deveria evitar todo e qualquer sensacionalismo em torno de sua vida. Ela estava satisfeita em poder comunicar-se que Antônio tinha passado satisfatoriamente pela primeira série de testes psicológicos, respondendo acertadamente 20 a 21 questões. Tinha-lhes sido, inclusive, aplicado o teste Rorschach. Com sucesso, ele
e ela pretendia terminar suas experiências com ele na semana seguinte. Apesar de seu diagnóstico ainda não estar completo, sua impressão era sem dúvida de que o homem estava normal. Ele possuía um QI muito alto e é cumpridor de seus deveres. A doutora Nélia confirmou que ele tinha tido febre bem alta. A primeira vez em que ela o viu, 4 dias depois do acontecimento, Antônio estava despido, inchado com a erupção de brotoeja, cobrindo-a inteiramente. Arranhões que ele diz terem sido provocados por ele mesmo por causa da coceira. Ele não estava deixando que ninguém o tocasse ou tentasse vesti-lo. Ela confirmou que ele tinha vomitado muito e estava com o intestino solto. Afinal, ela conseguiu persuadi-lo a vestir-se. Depois ele melhorava gradativamente. Sua sede era limitada, sua boca ainda estava ardendo. Os hematomas se apresentavam com pequenas erupções nas juntas e no pescoço. Agora ele já tinha melhorado e sua pele estava limpa. Contudo, seu estado dos nervos ainda requeria muitos cuidados, mas já estava muito menos nervoso do que anteriormente, pois quando a doutora Nelly o tinha visto pela primeira vez, ele chorava feito criança e inspirava piedade. Ela sentiu muita pena dele, com a família a sustentar e a mãe doente. A doutora já tinha se comunicado com ele depois de nosso telefonema para saber se ele iria me receber, mas ele recusara, dizendo que estava cansado de estar repetindo a mesma história, só me receberia dali a algum tempo. Depois de ter deixado a enfermaria da companhia de ônibus, a conselho dos colegas e vendo com febre alta, ela o encaminhou para o hospital Rocha Faria. Os médicos declararam para a doutora Nelly que este não era o primeiro caso de vítima de UFO havia às suas mãos e seu caso era um tanto delicado. Acrescentaram que em alguns destes casos os pacientes tinham se tornado loucos. A doutora Nelly nos deram um breve relato da história do seu paciente, descrevendo a aparência física dos seus captores em detalhe e até fazendo em nossa presença um esboço não assinado de um dos bonecos ou robôs que mais tarde eu tive a oportunidade de comparar com os feitos pelo Antônio, que estavam ligeiramente diferentes, o que demonstraria que até os psicólogos podem ser movidos subjetivamente por seus conceitos pessoais, mas de maneira geral, o que ela me disse serviu para confirmar o relato do jornal. Eu notei que ela estava muito mais impressionada pela história de Antônio do que ela teria desejado aparentar. Ela me pediu para não contar nada sobre nossa visita, caso eu fosse visitá-lo, o que estava ainda nas minhas intenções. Seguimos então até o paciente. Levamos algum tempo para chegar até a casa de Antônio, passando pelas ruas lamacentas e cheias de buracos. Encontramos a casa fechada, descobrindo por um vizinho dele que ele estava hospedado na casa do sogro, no centro de Paciência, a alguns quilômetros distante. Isso nos fez voltar para lá. O vizinho apontou para o campo onde o avistamento do OVNI tinha ocorrido e nós paramos lá, pois era caminho. É um campo muito grande demais para ser examinado atentamente àquela hora. A grama era rasteira e não havia sinais de pouso visíveis. Havia crianças brincando e elas não nos estavam olhando com muita simpatia. A região não é das mais seguras. E das mulheres sozinhas, e duas mulheres sozinhas mesmo, de dia não fica bem naquela paisagem. Aproveitei uns 10 momentos para tirar 2 ou 3 fotos do campo e suas imediações. Estes eram interessantes. Na extremidade de uma larga planície havia uns morros no campo, na base do qual corriam as linhas de fosso de Furnas que fornecem eletricidade ao Rio de Janeiro e que tantas vezes aparecem em meus relatórios anteriores, pois é sábado que os OVNIs têm especial predileção em se aproximar e sugar a energia dos nossos transformadores. Fora disto, a vista era deserta, havendo apenas umas poucas casas e estradas cruzando os loteamentos. Nós finalmente descobrimos a atual residência de Antônio, um apartamento num sobrado, onde encontramos uma família muito agradável, simpática, que conseguiu com que Antônio saísse do seu quarto para vir me conhecer. Ele é um homem apossado, de boa constituição muscular, queimado do sol, olhos azuis, cabelos castanhos escuros. Tem voz ressoante e parece ser bem equilibrado. Logo Antônio teve receio que eu fosse outro repórter de jornal e não quis falar. Ele confessou ter se tornado fumante e retarado depois do fato. Fumava um cigarro após outro. A sede o atormentava o tempo todo. Isso mais de 20 dias após a sua aventura. A data desta eu apurei somente muito tempo depois. Ele me pediu para não gravar nada da nossa conversa, mas eu procurei enganá-lo. Meu gravador estava numa sacola de mão e procurei ligá-lo sem ele notar.
mas demonstrando bastante vivacidade, ele logo notou e me impediu seu uso. Seja dito de passagem, não costumo trapacear, mas a ocasião era tentador demais. Antônio confirmou a crônica dada pelo jornal O Dia, dizendo, porém, que os seres não eram pequenos, tinha de fato a sua altura, uma vez inclinados as antenas, as cabeças alcançavam a altura de seu ombro. Antônio mede 1,68 m, vestia capacete de metal em formato de bola de rugby, com uma fita transversal na parte mais larga, toda dividida em seções, com espelhinhos dos quais eram emitidos flechas, faíscas azuis de uma intensidade variável, que prendiam sua atenção, e eu julguei terem efeito hipnótico. Os seres eram todos revestidos de metal, mas apesar de apresentarem um aspecto de robôs, eles deviam respirar, pois ele observou o movimento do peito de respiração. Robôs respirando? Pergunta. Tentei com minhas perguntas obter alguma confirmação daquilo que a psicóloga já tinha me relatado, mas sem sucesso. Infelizmente, Antônio estava realmente muito cansado, notava seu pavor, seu esgotamento, e me pediu que se eu quisesse informação no caso para reler o jornal, e que no outro dia, se estivesse passando melhor, me daria um relato completo, mas que não tinha condições disso no momento. Confirmou apenas que tinha visto uma meia dúzia de seres de cada lado dentro do disco voador, que era todo cor de prata e azul, e que tinha sido tirado o sangue do dedo médio da mão direita dele, como de fato a doutora Nelly já tinha me informado. Mostrei-lhe uma publicação americana com tabelas de vários tipos de UFOs, num livro editado pelo Congresso dos Estados Unidos em 1968, e ele escolheu o 4C, reproduzido aqui, dizendo, porém, que não era ainda exatamente igual. Cada vez em que eu procurava obter maiores detalhes, ele se esquivava, apenas confirmou que o silêncio era total, e que a comunicação era feita com uma tela parecida com a de TV, a qual faria parte da própria parede do disco, onde vira um cachorro sendo morto. Depois, um dos seres sendo morto. Neste ponto concordo com a minha amiga que me acompanhava, dizendo que como nós matamos eles, assim eles podem nos matar, ou algo do mesmo sentido. A tela mostrava também nu, com médicos em volta examinando exatamente como ocorrera poucos dias antes de sua aventura. E outra imagem, desta vez vestido mais ajustado, mas ensujando suas calças por falta de retenção intestinal. Isto, afortunadamente, ainda não ocorreu, pois ele ainda conseguiu se reter quando realmente adoeceu. Ele esclareceu que, enquanto estava dentro do OVNI, ele se sentia bem, e foi somente mais tarde que sobreviveu à reação. Quando ele conseguiu gritar, os robôs tombavam, como se o som de sua voz o atingissem mortalmente. Foi somente isto que eu consegui obter da boca de Antônio em meu primeiro encontro. Me disse que esperava naquele dia a visita de seu irmão. Me disse que o rádio e a TV estavam à sua procura, mas por enquanto não tinha aceito nada. Na semana seguinte ele teria que voltar a ser examinado pelos médicos. Alguns dos resultados deste meu primeiro encontro foram bons, outros falhos. Deploro não ter podido entrevistar seus vizinhos que moram no campo onde se dera o fato. Soube depois que houve realmente pelo menos uma outra testemunha, se não mais. Deploro também ter me deixado descobrir na hora em que eu tentava gravar esta primeira entrevista tão importante, mas fiquei satisfeito em ter podido confirmar o relato do jornal Dia de uma maneira geral, e de ter obtido a preciosa opinião da psicóloga doutora Nelly, e também de ter encontrado esse homem em seu habitat, num círculo de sua família, de surpresa. Deplorar ainda o fato de não poder fazer uma investigação mais completa quando ocorre um caso desta importância. Acho que um detector de mentiras, como é de praxe da pesquisa ufológica atual, seria totalmente desnecessário. Estava tão perene o sofrimento e a sinceridade de tudo que este homem dizia, mais tarde poderá eventualmente ser efetuada uma hipnose regressiva, se assim se achar conveniente. Os detalhes concomitantes que apresentaram algum interesse foram os da apresentação em tela de TV, que conferia com o caso PSNet Villegas de Mendonça, Argentina, também ocorrido em 1º de setembro de 1968, onde foi extraído o sangue do dedo médio deles, no caso da mão esquerda, enquanto que Antônio foi extraído da mão direita. Após contar, Antônio contou ter achado como numa redoma, isto correspondente a uma descrição feita por Onilson Patero sobre hipnose ao médico professor Silvio Lago em 1974, e correspondente também a outro caso
investigado por um renomado ufólogo carioca, onde é vista uma imagem da própria vítima projetada numa tela. Apenas no caso de Antônio Larrubia, ele se viu em situação do futuro que realmente se realizava depois. Tais fatos nos levarão ao discutido problema da mudança do contínuo espaço-tempo de certos acontecimentos relacionados a tal transformação, como o do estranhíssimo dos eventos ocorridos em 25 de abril de 1977 no Chile. O cabo Armando Valdez estivera sumido durante 15 minutos depois de ter se aproximado de um OVNI, se esfumaçando na luz violeta, fato presenciado por seus comandados. Voltou com a barba crescida de 5 dias, o relógio marcando a data adiantada, 30 de abril, um lapso de 5 dias. Vamos pensar nisso. Meu primeiro contato com Antônio não conseguiu mais do que o relatado acima, mas ganhei logo a simpatia e a amizade dele. Me prometeu uma visita em breve aqui no Rio de Janeiro. Eu, por minha vez, tentei confortá-lo, assegurando-lhe que a desventura tida não era a única. Existiam muitos outros casos similares, e mostrei-lhe uma ilustração do livro do casal Jim e Corel Lorenzen, que acabaram de receber Encontres White Wolf Ocupantes. Antônio Larrubia é um homem de palavra. No meu primeiro encontro, em 8 de outubro de 1977, ele prometeu me visitar em casa logo que melhorasse, me deixando então gravar sua experiência. Ele apareceu no dia 18, acompanhado do irmão Arnaldo, inesperadamente quase no horário em que eu precisava sair para dar minhas aulas na cultura inglesa. Mesmo assim, consegui gravar todo o seu relato durante uns 40 minutos. Ele falava rápido, o que daria uma longa transcrição, e tudo que ele falou estava cheio de sentido. Percebi que ia precisar de outros encontros para poder preencher todas as lacunas que ainda faltavam, e isto iria requerer tempo. Ele se demonstrava menos nervoso, menos tenso, que no primeiro encontro estava fumando menos, mas ainda sofria de muita sede. Tinha perdido peso, estava tomando vitaminas e tratando da saúde. Seus modos eram francos e simples e tinha bons modos. Meu contato, que me contou que suas noites eram muito agitadas. Depois do acontecido, sentia muita necessidade de repouso. Não sonhara com os seres, mas os vê. Assim que vê os locais de sua experiência, denotando o trauma sofrido. Eis o relato de Antônio Larrubia, 33 anos. Eu me levanto às 2 da manhã, faço minha higiene normal e saio de casa entre 2h15 e 2h20. Naquela manhã de quinta-feira devia ser próximo de 2h20, pois foi nessa hora em que meu relógio parou. Eu tinha atravessado a rua a caminho do campo próximo à minha casa. Quando chegamos à esquina, parei de repente. O campo é muito grande, não pequeno, como o jornal escreve. Eu tive que parar, pois vi um vulto. Achei que fosse o ônibus vindo me buscar. A companhia onde trabalho às vezes manda buscar os funcionários. Aí vi aquela coisa enorme, como se fosse um chapéu de cor acinzentada, cor de chumbo. Aí pensei, aquilo é o disco voador de que tanto falam. Antônio me disse que o campo estava calculado em 70 metros de largura e o disco voador abrangia sua largura toda e até ultrapassava. Verificou-se depois que não deixara marca alguma no solo, mas estava apoiado nele, bem rente. Ele quis voltar para casa, mas não conseguiu. Naquele momento, uma luz azul intensa foi dirigida em cima dele. A luz o iluminou. Ele estava ao lado de um poste de iluminação e a luz estava tão intensa que podia ser vista em seus mínimos detalhes. Uma coisa fabulosa, comentou Antônio e prosseguiu. Neste momento eu vi 3 que as pessoas dizem serem robôs próximo a mim. Me repetiu a descrição de suas cabeças, dizendo que a banda que as atravessava era cheia de espelhinhos com 2 partes, uma mais azul no fundo e a outra mais branca no centro. O resto do corpo era mais largo do que o de Antônio, mais troncudo, e desse saíam os braços bem largos, mas que iam se afinando até ficarem fininhos como um dedo e acabar sem mãos. O corpo era coberto de escamas de alumínio. Me indaguei se esta podia ser uma armadura recobrindo o corpo, mas ele discordou.
achando que era o próprio corpo deles. O tronco terminava abruptamente e desse saía ao centro uma única perna. Dava a impressão de estarem sentados numa espécie de tamborete. No fim desta perna havia o pé, parecendo um pires emborcado. A luz tinha envolvido Antônio, que agora notou haver um ser na sua frente, outro de lado e outro atrás. A luz, ele conta, era como um vidro invisível. Dentro dela ele se rebatia inutilmente, sem poder se libertar, pois, embora seus movimentos estivessem livres, a redoma que o prendia não o deixava escapar. Consciente de tudo, nervoso, mas normal, um ser segurava no único dedo algo parecido com uma seringa apontada para ele. Os outros três, um idêntico ao outro, se movimentavam deslizando. Foi assim, sem saber como que ele foi levado à entrada do disque para dentro dele, notando apenas um tremor na hora da aproximação. Mas de que maneira entrou, não sabe contar. Encontrou paredes transparentes e de repente estava num corredor, ainda ladeado por seus captores. Olhou para fora e viu a praça embaixo, com seus coqueiros, o poste todo iluminado pela claridade do disco, e se movendo em direção norte. Viu-se tudo de dentro para fora, embora externamente o órgão tivesse aparência fosca. Nesse momento, dentro do disco, acendeu-se uma luz azul intensa, provindo do teto, e ele percebeu estar numa sala enorme e redonda. Na saída do teto, a luz era azul, mas ela se tornava mais clara na sua descida, espelhada como uma chuva embaixo. As paredes pareciam de alumínio. Havia também um grande número de seres, todos iguais, alinhados de um lado e outro. Dada sua estrutura, parecia estar sentado em bancos, mas na realidade estava sentado em suas próprias pernas. Não havia nada na sala, nem móveis, nem adorno, nem máquinas. O pobre Antônio se debatia muito, afinal conseguiu gritar, dizendo: "O que é que vocês querem? Quem são vocês?" Neste preciso momento, todos caíram em cima do outro, sem fazer barulho, como boneco de chumbo. Ao cair, seguraram o topo de suas antenas, ao qual parecia como uma colherzinha de café saindo horizontalmente de sua haste. Quando estavam em posição normal, essa parecia de colher rodopiava. Essa espécie de colher rodopiava tão velozmente que era impossível segui-la com um olhar. Acendeu-se então uma luz forte, azul, vinda do teto. Os seres voltaram a ficar em pé. Mas Antônio não conseguiu mais gritar. Então ele notou o que parecia um pianinho, denominado assim por ele, por ter teclas. O pianinho chegava à altura do peito de Antônio, se apoiava em duas pernas, com um cavalete. Apresentava uma caixa de alumínio atrás, onde um de cada vez se aproximava, vindo um de um lado, outro do outro, alternadamente. Introduzia uma seringa tirada da cintura, pois todos usavam um cinto em volta do tronco. Apertava então uma tecla e cada vez surgia uma imagem diferente na parede do disco, pois nenhuma tela era visível. A imagem era colorida. A sequência das imagens foi ele mesmo nu, deitado numa cama invisível, levitando, pergunta, com as pernas juntas, mas mexendo os braços. Dois seres estavam de lado, focalizando com uma luz vinda de uma seringa, examinando seus joelhos, suas pernas, seu peito, sua cabeça. A luz azulada não tinha raio e tornava azul o local no qual se projetava. 2. Ele se viu nu em pé. 3. Ele se viu em pé, vestido, carregando uma sacola de compras destas usadas em supermercados, batendo os braços, muito nervoso. Antônio se corrigiu, dizendo, batendo com um braço, pois o outro estava carregando a bolsa. 4. Agora apareceu um cavalo e uma carroça. O cavalo estava puxando a carroça num trote normal, numa estrada de chão na roça. Apareceu também um carroceiro de ar tranquilo, de chapeuzinho de palha, andrajamento pobre e descalço. 5. Viu-se uma imagem com uma bola alaranjada, do tamanho de uma bola de futebol, e com Antônio ao lado. 6. Apareceu agora uma bola do mesmo tamanho, mais azulada. E desta vez tinha ao lado um robô, um ser deles. 7. Havia um cachorro querendo pegar um deles, babando muito, grande, muito raivoso. Não conseguiu alcançar seu alvo. Deu uns 4 ou 5 latidos. Nisto, o robô começou a se desmanchar de cima para baixo, igual a mingau. Por incrível que pareça, nesse momento saiu da fila dos robôs da sala, correndo um deles.
e puxando uma seringa parou na frente de Antônio e daquela distância apontou para o cachorro, que no mesmo instante ficou azul e se tornou mingau. Antônio se admirou em não ver nenhum raio, somente havia um foco em cima do cachorro, desmanchando como se fosse geleia e deve ter morrido. 8. Apareceu uma fábrica onde estavam sendo fabricados os discos, era de grande brancura, enorme, se estendendo ao infinito. Viu-se 3 fileiras de discos, as duas à direita estavam já com os aparelhos quase prontos, enquanto na fileira à esquerda eles estavam ainda no esqueleto, em armação. As carreiras se estendiam a perder de vista, a limpeza era perfeita, tudo era branco. Viu-se milhões dos mesmos seres, todos atarefados, andando, mas não carregavam utensílios nem aparelhos. 9. Viu-se um trem parecido com os importados pelo Brasil do Japão, mas não tinha janelas, estavam entrando num túnel, parecia mais fino do que os nossos trens, mas enquanto ao resto era dividido em vagões como os nossos. 10. Foi-lhes mostrada agora a imagem de uma avenida larga, parecendo a Avenida Presidente Vargas, entupida de carros, como se fosse a hora do rush, pois estavam quase parados. Agora Antônio contou como, a um certo ponto, um ser daqueles foi ao centro da sala, tirou uma seringa da cintura com a mão, o dedo direito, e passou para a mão o dedo esquerdo, estando a vários metros de distância dele, apontou para ele. Antônio notou que a seringa estava em rotação, uma rotação tão rápida que sua vista não podia acompanhar. O braço direito dele se levantou automaticamente, contra sua espontânea vontade. À distância ele viu a seringa se enchendo de algo vermelho, que ele supôs ser seu próprio sangue, pois naquele lugar tudo era branco, prateado e azul, e esta foi a única outra cor observada. A seringa se encheu até quase transbordar. Não havia uma transmissão visível do seu sangue, não sentiu dor alguma. Agora você apontou a seringa para a parede, e à distância desenhou 3 círculos cortados por um L transversal na parede que funcionava na tela para a imagem. Parece que essa experiência foi intercalada à projeção de imagens. Após a visão da imagem da rua apinhada de tráfego, Antônio foi expelido do disco, caindo no meio da rua, em frente à estação de Paciência. Ele tinha sido transportado da proximidade da casa dele para uns 3 a 4 quilômetros de distância, até a estação de Paciência. Antônio relata que, embora não se lembre como, ele se achara em pé na rua Santa Eugênia, ao lado da estrada de ferro, não sabendo bem o seu paradeiro. Um dos seres ainda estava ao seu lado, olhou para trás para descobrir onde estava, depois para cima, para o céu, e viu um enorme balão subindo. Abaixando seu olhar, constatou que o ser já tinha desaparecido. Todos os pertences de Antônio ainda estavam juntos dele, até sua sacola, que não estivera junto a ele na nave. Olhou para o relógio, marcava 2h20, estava parado. Perguntei-lhe se soubera de mais alguém que tivesse feito a mesma observação naquela noite. Ele disse que de fato houve, que morava na proximidade do campo de futebol, mas era um sujeito bêbado, portanto não merecia confiabilidade. Este dissera para quem quisesse ouvir o que tinha visto. Antônio, para saber a hora certa, perguntou a um homem que estava na estação próxima, aguardando trem, e soube que a hora era entre 12h50 e 12h55. Há um ônibus que passa por lá às 3h10. Teve tempo para pegá-la e foi trabalhar, como se nada de anormal tivesse acontecido na vida dele, chegando ainda tempo para a hora do trabalho. Afinal, a carona do OVNI serviu para nada, mas depois da paz e calma que sentiram durante a última parte de sua estadia na nave, veio a reação e estava nervoso, se sentindo mal, com dores no corpo. Assim mesmo foi dirigindo-se o ônibus, mas desta vez ou outra sua vista escurecia. Trabalhou o dia todo, ainda no dia seguinte, sexta-feira, mas chegando em casa, naquela noite ele se sentiu quebrado e foi direto para a cama. Começou a encher uma reação, estava bem doente. A essa altura, Antônio relembrou de não ter me contado a respeito de mais uma imagem, onde ele se vira como fumaça saindo pelas costas, e o calor e a dor que estava sentindo justificaram tal imagem. Nas imagens dentro da nave tinha sido feita uma lista completa de todas as dores que ele sentira em seguida, incluindo os vômitos, etc. Resolveu não contar nada do acontecido para a mulher, e naquela noite se desenvolveria uma desinteria aguda. Ele estava mal, no sábado estava doente demais para ir trabalhar e perdeu o domingo também. Foi no domingo à noite que sobreviveu a sensação de calor e coceira. Sua esposa lhe fez uma fricção de álcool
que serviu para diminuir um pouco a dor, mas seu corpo estava latejando, sua cabeça doía sem parar. Na segunda de manhã, ele voltou à companhia de ônibus para dizer que não poderia continuar a trabalhar, pois estava achando difícil até respirar. Ou seja, o calor pelo corpo estava piorando. Estavam piores, justamente onde a luz do disco tinha batido diretamente nele. Ele resolveu tirar a roupa e pediu aos companheiros na garagem da companhia para molhá-la com a mangueira, mas mesmo essa medida foi insuficiente para lhe aliviar a dor, e no seu desespero ele começou a contar a sua aventura com o disco voador. Quando da minha entrevista com ele, 33 dias depois do acontecimento, ele ainda se sentia leve e vazio ao andar, como se estivesse para flutuar. Insistia em me falar sobre seu sofrimento com o calor, dizendo que era como se alguém o tivesse jogado numa janela de água fervendo. Quando ainda se achava na garagem da companhia, a enfermeira quis lhe dar uma injeção tranquilizante, que recusara com receio de piorar. Começou a achar que ele tinha enlouquecido, trazendo até cordas para amarrá-lo. Chamaram uma ambulância e ele foi levado até o hospital, mas a loucura era atribuída ao fato de ser levado ao hospital. Ele tinha sido entrevistado pela psicóloga da companhia, a doutora Nelly, e fora ela quem recomendou os cuidados da enfermeira por motivo da dor e não por motivo das explicações. Tanto assim que ela foi a primeira a me esclarecer que considerava Antônio uma pessoa normal. Diagnóstico que ela manteve depois de completados os exames em 13 de outubro. Os médicos do hospital asseguraram por sua vez que Antônio não padecia de anormalidade nenhuma, e houve um entre eles que revelou ter tido pelo menos mais um caso equivalente. Ele continuou se submetendo a vários exames seguintes e tomando vitaminas para se recuperar. Durante esse tempo, foi procurado pelo pesquisador ufológico Dr. Walter Buller, presidente e fundador da Sociedade Brasileira de Discos. Esse médico se interessou profundamente pelo caso e fez tudo dentro do seu poder e de sua especialidade para dar assistência ao Antônio. Acabou escrevendo um longo e minucioso relatório, incluindo os diagnósticos médicos, no boletim 121 e 125 da Sociedade Brasileira de Discos. Foi uma interessante coincidência o fato de que as nossas pesquisas se desenrolaram independentemente. Ele tomou conhecimento da publicação de um resumo desse meu relato pelo boletim APRO, Aerophenomenon Research Organization, do qual sou investigador de campo. Os dois encontramos. Os dados encontrados em nossas pesquisas independentes conferem fato raro e importante. O caso de paciência requer bastante estudo. Este caso não vai agradar aos que preferem pensar que nossos visitantes são todos angelicais, vindo unicamente a salvar a humanidade. De maneira nenhuma exclui os anjos. Acredito sim que o universo, ou universos, obedece a um esquema fazendo com que o bem e o mal se equilibram harmoniosamente. Não há ainda meio de avaliar quanto dano foi causado ao Antônio, mais uma cobaia dos extraterrestres. O tempo dirá as consequências, mas estou desde já pronto a criticar que um cidadão honesto, trabalhador, pai de família, seja vítima de um ataque de alhures do desconhecido. E agora ninguém, desde que podereis ajudá-lo aqui na terra, o façam. Destes que poderiam ajudá-lo aqui na terra, o façam. Argumentar que o infortúnio pode atingir qualquer um de muitas maneiras, pois ele poderia ter sido assaltado, assassinado ou morto em acidente. Não resiste como argumento. Tais são as ocorrências corriqueiras do nosso mundo e nós podemos enfrentá-las de um modo ou de outro. Mas Antônio é o expoente de uma série de sequestros, na maioria dos quais a vítima não divulga seu segredo, ou ainda a vítima não volta para poder divulgá-la. É típico uma exclamação do Antônio. Não fosse a dor que era insuportável no hospital, eu juro que nunca teria dado um sopro sobre o que me ocorrera. Foi sorte do Antônio de ter logo encontrado uma psicóloga e ter um passado limpo, no caso de Barra do Piraí, por mim pesquisado há 3 anos, quando 2 operárias foram expostas à luz de um OVNI, uma delas faleceu mesmo depois, de dores e queixas que nunca foram convenientemente diagnosticadas, e a outra sofreu as consequências daquela exposição forçada a raios desconhecidos durante pelo menos 1 ano. Eu a visitei e constatei este fato. Anteriormente a esses fatos extenuantes, ambas as mulheres eram fortes e sadias, cumprindo tarefas na fábrica em que trabalhavam.
As similaridades no caso de Antônio de la Rúbia, comparadas com outros no exterior, são muitas. O primeiro em que me veio à mente foi o caso Pecinete Villegas, da Argentina, por causa do sangue que lá também foi tirado do seu dedo médio, mas da mão esquerda, e as imagens mostradas uma espécie de tela de TV, imagens projetadas na parede do OVNI, usadas como se fosse tela de TV, foram utilizadas em outro caso importante, porém confidencial, pesquisado por mim, caso que se refere ao ano de 1969. Também no avistamento feito pelo Dr. Johnny F. Vieira em 1967, havia também o fenômeno da sensação de flutuar ou de levitar. Durante dias depois da sua experiência, o caminho de Miguel Pereira, a aparência escamosa descrita por Antônio e aparentada pelos robôs da logo relembrar o caso de mundial repercussão de Pascagoula, de 2 operários americanos que foram levados dentro de um disco voador. Até um certo ar de família entre os robôs descritos pelos 2 americanos, cujo retrato falado aparece no livro Toda a Verdade sobre os Discos Voadores, de Ralph J. Blum e o nosso. Mas os fatos novos, mais significativos deste caso, são representados pelas sequências das imagens projetadas, não pelas próprias imagens, mas pela comunicação que elas queriam transmitir. Qual a mensagem? Pergunta. Qual a comunicação? Pergunta. Eis um problema a ser estudado por muitos cientistas especializados. A solução mais simplória daria a entender que, como nós podemos causar danos a eles, assim eles podem causá-los a nós. Que existem muitos deles, mas como existimos muitos aqui, que eles conhecem o nosso futuro, mas nós não conhecemos o futuro deles. E que eles sabem isolar o ser humano numa redoma de luz, e nós não temos o poder para isto, e assim por diante. Haverá tempo suficiente para refletir sobre todos estes problemas antes que eles cheguem aqui em número sempre maior, em massa? Pergunta. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.